Boa noite a todos. Boa noite, senhores vereadores. Peço ao secretário que verifique se há quórum. Há quórum, senhor presidente. Peço a todos que fiquem de pé. E sobre a proteção de Deus, eu declaro abertos os nossos trabalhos. Leitura da ata da sessão anterior. Ata da 13ª sessão ordinária da 17ª legislatura da Câmara Municipal da Estância Turística de Pereira Barreto, Estado de São Paulo, realizada em 15 de maio de 2017. Presidente Francisco Leite Gomes, secretário João Batista Tereza, 17ª legislatura. Aos 15 dias do mês de maio de 2017, na Estância Turística de Pereira Barreto, no plenário da Câmara Municipal, às 20 horas, realizou-se a 13ª sessão ordinária da 17ª legislatura, sob a presidência do vereador Francisco Leite Gomes e secretariada pelo vereador João Batista Tereza. Pelo livro de comparecimento, verificou-se a presença de todos os edis. Havendo número legal, a presidência solicitou a todos que se colocassem de pé e, sob a proteção de Deus, declarou abertos os trabalhos. Leitura da ata da sessão anterior, em discussão e em votação, aprovada por unanimidade. Leitura da mensagem número 23/2017, encaminhando o projeto de lei número 22/2017, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar e da outras providências. Encaminhado às comissões para pareceres. Leitura das indicações números 50 e 51/2017, oficiadas. Leitura da moção número 13/2017, de pesar pelo falecimento do senhor Luiz Antônio Taguchi, de autoria do vereador Carlos Alberto de Almeida Salles e subscrito por todos os vereadores. Leitura do parecer emitido pela comissão processante número 1/2017. O presidente passou a palavra ao vereador João Batista Tereza, presidente da comissão processante número 1/2017, para prestar os esclarecimentos necessários antes de submeter à deliberação do plenário o parecer. Após a leitura da defesa prévia do vereador Antônio Dias e do parecer da comissão processante número 1/2017, o presidente da comissão, vereador João Batista Tereza, devolveu a palavra ao presidente da Câmara, que esclareceu que, de acordo com o artigo 5º, inciso 3º do decreto número 201/1967, o parecer da comissão que opinar pelo arquivamento da denúncia deverá ser submetido ao plenário. Antes de submeter à deliberação do plenário o parecer da comissão processante, o presidente convidou o suplente dos vereadores impedidos de votar, senhor Luiz de Brito, primeiro suplente da coligação PDT-PR-SD, e o senhor Fábio José França, primeiro suplente da coligação PSB-PEN, para tomarem assento no plenário. O vereador Carlos Alberto de Almeida Salles solicitou a suspensão da sessão por 5 minutos e foi concedida. Após os 5 minutos, o presidente reabriu a sessão e o vereador Carlos Alberto de Almeida Salles pediu o adiamento da votação do parecer por 15 dias, por ter recebido o parecer da comissão apenas naquela noite. O presidente colocou em votação o adiamento da votação por 15 dias, que obteve 9 votos favoráveis dos vereadores: Carlos Alberto de Almeida Salles, Kleber Mariano Pinto de Menezes, Isaac Rodrigues Santana, João Batista Tereza, José Aparecido da Silva, Odair Xavier dos Santos, Valdomiro Tonetti Júnior, Vitor Fernando Facchini e o Aldisne da Silva, e um voto contrário do vereador Antônio Dias Pereira. O presidente comunicou que os suplentes estavam liberados para acompanhar a sessão das galerias. Em seguida, passou-se a leitura dos pareceres aos projetos de leis número 11, 19 e 20 de 2017 e logo após a ordem do dia, que constou dos projetos de leis números 11/2017, que dá denominação ao loteamento Pereira Barreto G2, que passará a denominar-se loteamento Otávio Canevari. Em discussão e em votação, aprovado por unanimidade. 19/2017, que autoriza o Executivo Municipal a celebrar convênio com o Tribunal Regional do Trabalho e dar outras providências. Em discussão e em votação, aprovado por unanimidade.
20/2017, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial e dá outras providências. Em discussão, fez uso da palavra o vereador João Batista Tereza. Em votação, aprovado por unanimidade. Os projetos foram encaminhados ao Executivo Municipal para sanção e promulgação. Em seguida, passou-se ao pequeno expediente. Usaram a tribuna os vereadores Walt Disney da Silva, Antônio Dias Pereira, João Batista Tereza e Francisco Leite Gomes. Nada mais havendo a tratar, a presidência solicitou a todos que se colocassem de pé e, sob proteção de Deus, declarou encerrados os trabalhos. Para ficar constando, lavrou-se esta ata. Sala das Sessões, Valdemir Suman, aos 22 dias do mês de maio de 2017. Em discussão, a ata da sessão anterior. Em votação. Aprovado por todos os vereadores. Passo a palavra ao presidente da comissão processante, número 1/2017. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores presentes à Câmara Municipal, ouvintes da FM, boa noite. Eu quero me desculpar com a população de Pereira Barreto, mas o exercício do cargo de presidente da comissão processante me faz vir aqui prestar alguns esclarecimentos. Gostaria que os senhores vereadores prestassem atenção, porque é de interesse de todos. A semana passada, eu recebi um comunicado do presidente da Câmara Municipal, do Gabinete da Presidência, dizendo o seguinte: senhor vereador, considerando a apresentação da petição protocolo número 00209/2017, na data de 17 de maio de 2017, de autoria do vereador Carlos Alberto de Almeida Salles, cujo assunto refere-se à resposta ao parecer da comissão processante número 1/2017. Considerando que Vossa Excelência é presidente da comissão processante número 1/2017, constituída na 11ª sessão ordinária, realizada no dia 24 de abril de 2017, venho à presença de Vossa Excelência encaminhar o documento de protocolo número 00209/2017, de autoria do vereador Carlos Alberto de Almeida Salles, para adoção de providências cabíveis. Atenciosamente, Pereira Barreto, 17 de maio de 2017, Francisco Leite Gomes, presidente. E eu assinei como recebido. Eu gostaria de passar a esclarecer aos colegas vereadores o documento que me foi encaminhado, que está protocolado na Câmara Municipal, que diz o seguinte: quero esclarecer também que acho bastante estranho que, com um pouco de vivência que eu tenho e já ter participado de algumas comissões, eu nunca vi um documento desse tipo na minha vida. O documento é intitulado Resposta ao Parecer da Comissão. Senhor presidente, considerando que essa resposta à comissão processante deve ser lida em plenário e que deve ser colocada em votação, eu quero argumentar ponto a ponto para deixar bem claro, principalmente ao requerente disso aqui. Primeiro, não há que se dizer que quem faz um documento endereçado ao presidente, que não está definido se era da Câmara, mas o presidente da Câmara encaminhou, porque disse que é uma resposta da comissão e disse, senhor presidente, ele determine que algum documento deva ser lido e votado no plenário. O que é lido e votado no plenário aqui da Câmara Municipal é decisão da presidência da Câmara, ou no caso do processo, decisão do presidente da comissão processante. Faz alguns outros considerando que foi rejeitada pela comissão processante a inépcia da denúncia, levando em conta a clareza e a pormenorização dos fatos,
oferendo oportunidade de ampla defesa ao acusado. Eu quero, com todo respeito, me dirigir ao vereador Carlos Alberto e me desculpe algumas colocações que eu vou ter que fazer aqui, que eu acredito até que isso aqui, então fica difícil acreditar que tenha partido de Vossa Excelência, porque Vossa Excelência tem 3 mandatos de vereador. Apregou a 3 mandatos e está no exercício do 4º. Isso é tão estranho um documento desse. Outra coisa que causa estranheza aqui são os repetidos erros de português que não é próprio do senhor. Então, é alguma coisa estranha. Considerando que não se montou o processo para apuração dos fatos, eu gostaria de dizer para o senhor que esse volume aqui, ó, dessa grossura aqui, é exatamente o processo que o senhor diz que não foi montado. Isso é o processo que está sob a guarda da assessoria jurídica da Câmara Municipal, e o que o senhor tem acesso a ele a hora que o senhor quiser, é só o senhor requerer, como o senhor requereu uma cópia da defesa do denunciado e ela foi entregue ao senhor. Continuando, o senhor faz um considerando que essa Casa de Leis não é um fórum e que julga aqui uma denúncia contra um componente do Legislativo e não funcionário de alguma empresa pública. Aí o senhor faz um considerando que a resolução número 2 de 2016, passada em plenário em 19 de abril de 2016, e está disposto que o senhor cita o artigo 4º, o inciso 1º, o 2º, o 3º e o 4º da tal resolução. E eu quero dizer ao senhor que aqui também em minhas mãos eu tenho uma cópia da denúncia formulada pelo senhor, que é essa aqui, também protocolada na Câmara Municipal, que em nenhum momento existe a palavra resolução que o senhor está citando aqui nesse documento. Então eu não sei o que, considerando o que o senhor está fazendo de uma resolução que o senhor não citou em nenhum momento na denúncia que o senhor formulou na Câmara Municipal. Mas vamos adiante ao que diz o documento do senhor, que me cabe aqui prestar esclarecimentos, porque eu tive que tomar uma atitude e tenho que justificá-la. Aí o senhor faz alguns considerandos sobre essa resolução, cita artigos, e aí o senhor cita nessa denúncia a Lei 8.429, que é a Lei de Improbidade, cita artigos da lei. O senhor cita também na denúncia regimento interno, e o senhor cita também na denúncia a lei orgânica do município. Mas a resolução que o senhor insiste em citar lá no fim, que o senhor vai ver que eu vou ler para o senhor não citou ela em lugar nenhum na denúncia. Feito essas considerações, o senhor fez uma outra considerando que a comissão processante, antes mesmo de ser montada, já 2 membros se manifestaram em favor do não recebimento da denúncia, advogando em favor do denunciado, e que pelos princípios da honestidade, lealdade e da legalidade, esses se tornam suspeitos e acirrados defensores. Eu gostaria de dizer ao senhor o seguinte, que os 2 membros que o senhor diz aqui, com certeza sou eu e o relator da comissão, que o que nós alegamos aqui no dia do recebimento da denúncia foi arguir contra o recebimento da denúncia. Ninguém entrou no mérito da denúncia. E ficou claro para o senhor, eu acho que a minha posição pessoal era de que não iríamos receber a denúncia porque ela não apresentava um mínimo indício de prova. Foi essa a argumentação que eu vim aqui e coloquei. Absolutamente, o senhor está manifestando aqui que nós somos suspeitos por ter manifestado a favor do não recebimento da denúncia. Eu tinha que me manifestar a favor ou contra o recebimento da denúncia, que não tem nada a ver com o relatório que foi apresentado depois. E aí o senhor cita princípios de honestidade, vírgula, lealdade da legalidade. O senhor depois vai ter tempo, e eu gostaria que o senhor viesse aqui no pequeno expediente e o senhor explicasse as questões que eu estou levantando para o senhor, o que significa lealdade da legalidade, que eu não conheço esse princípio constitucional.
Nem na Constituição, nem na lei orgânica, nem no decreto 201, em lugar nenhum, existe um princípio chamado lealdade da legalidade. E aí o senhor coloca a comissão, particularmente 2 membros, eu e o relator, como suspeitos e defensores acirrados. Aí o senhor faz um outro considerando. Considerando que somos uma casa de leis e que a resolução supracitada foi passada e aprovada nesse plenário. O senhor faz outra referência à resolução e vou dizer o que essa resolução faz. Ela regulamenta o uso do veículo da Câmara Municipal, mas o senhor não cita essa resolução em nenhum momento da denúncia do senhor. Aí vamos à parte mais grave do que o senhor faz nessa denúncia, nesse documento chamado resposta à comissão. Considerando que a comissão processante não realizou nenhuma investigação e muito menos procurou qualquer tipo de provas, pois as provas eram o motorista, esse vereador e o protocolo, nada mais. Não há como falar arrolamento de provas, e o senhor cita assim, considera até um desafio à inteligência, e grifa isso, desafio à inteligência. Eu não sei a inteligência de quem, e nós não estávamos pensando em desafiar a inteligência absolutamente de ninguém. O senhor pode ter certeza, porque ficaria um pouco difícil desafiar a inteligência aqui nesse caso. Até porque, vejam bem o que o senhor coloca aqui. Pois as provas eram o motorista, esse vereador, o senhor se autocoloca como uma prova. Não sei o que o senhor quis dizer com isso, mas eu vou responder mais na frente, lendo uma parte do decreto para o senhor, que ela é importante. E que isso aqui sirva a todos os vereadores, porque eu vou responder para ele formalmente, e os vereadores precisam tomar conhecimento do que eu tomei como decisão. Fica claro aqui que essa decisão foi minha como presidente da comissão. Eu comuniquei o relator e comuniquei o outro membro, mas a decisão foi tomada por mim, porque o documento era endereçado ao presidente da comissão. Aí o senhor tem um outro considerando que essa comissão processante fez-se ignorante de qualquer princípio investigatório e a esmo, com mirabolantes palavras que entoa em tom verossímil, optou pelo não prosseguimento da denúncia. Aí, o senhor faz um pedido. Venho a este augusto plenário solicitar sejam trocadas as peças da comissão processante, que antecipadamente já havia votado em favor do não prosseguimento da denúncia, e a meu ver isso as tornam suspeitos, com aquelas concordâncias de português bonita que eu disse para o senhor no começo. Mas vamos ao que diz os fatos aqui. O senhor fala em substituir peças da comissão processante, como se nós fôssemos peça de um tabuleiro de xadrez. É isso que o senhor coloca aqui. E diz, fazendo um juízo de valor, que nós já havíamos votado em favor do não prosseguimento da denúncia. Ninguém fez isso, vereador. Eu tomo muito cuidado. Eu tive o capricho de trazer um livro de direito, de pegar o decreto 201, vir aqui e dizer do não recebimento da denúncia por falta de uma mínima prova. Foi isso que eu fiz aqui e que com certeza o vereador Waldir também fez isso. Então ninguém antecipou juízo de valor aqui. E o senhor nos transforma em suspeitos. Aí o senhor diz o seguinte: o senhor fez esse pedido para substituir as peças e que seja montada uma nova comissão processante entre os desimpedidos. E eu pergunto ao senhor, e o senhor vai ter tempo de responder aqui. O senhor fez um juízo de valor que nós estaríamos impedidos por votar pelo não recebimento da denúncia. E o senhor e os outros que votaram pelo recebimento não estão impedidos? Ou nós não vamos ter nenhum vereador aqui para fazer parte da comissão? Nós estamos impedidos porque votamos pelo não recebimento. E os que votaram pelo recebimento? Não são suspeitos? Não são. Eu afirmo categoricamente que não são.
mas segundo o raciocínio lógico do senhor são. Porque se é suspeito quem votou contra o recebimento da denúncia, quem votou a favor pela lógica do senhor, não é a minha lógica, fique bem claro que eu estou colocando para os vereadores aqui, também são suspeitos. E aí nós ficaríamos sem a comissão. Mas vamos adiante, que tem mais coisas que o senhor colocou aqui. Seja montado contra os impedidos para que o processo seja nulo de vícios e apurado com honestidade, dando aso para que os princípios constitucionais imperem e que o acusado tenha direito de se defender. É estranho que o senhor coloca que a comissão, não fui eu, foi o relator que fez, tem usado palavras um pouco... o senhor fala o termo mirabolante, mas o senhor usa palavras bonitas aqui, como aso, dado aso. Estranho, né? Aí o senhor diz o seguinte, que essa nova comissão processante seja íntegra e não advogue em favor do acusado, buscando provas em que possa condená-lo ou inocentá-lo. O senhor deve conhecer bem o significado da palavra íntegra, que tem dois significados, o senhor deve saber. Na íntegra, no adjetivo, ela está íntegra, a comissão, ela está completa. A lei determina que ela seja de 3 membros, ela tem os 3 membros, então ela está íntegra. O que o senhor fez aqui é atentar contra a honestidade da comissão. O senhor diz aqui, o senhor não fala mais 2 membros, o senhor fala que a comissão seja íntegra. O senhor está dizendo que a comissão que nós temos aqui em funcionamento não é íntegra. Mas nós vamos mais à frente. Que se faça um relatório com clareza e não eivado de termos judiciários e jurisprudências que faça confundir as pessoas que vão votar e aos que estão atentas. Na verdade, o português está um pouco complicado, e aos que estão atentos à votação. Eu gostaria de dizer ao senhor que eu li o relatório, e não fui eu que redigi, eu não teria capacidade de fazer o relatório, não tenho formação jurídica, e ele tem bastante citação de jurisprudência, mas é só ler, e alguém que não entender, perguntar para alguém que dá para entender, como nós fizemos. Nós lemos 2 vezes, eu convidei o vereador Kleber para ler o relatório junto, convidamos o assessor jurídico da Câmara, e ia lendo o relatório e parando, e inclusive usava o termo para ele o seguinte, quando tinha algum termo jurídico: o doutor Jair, traduza para a gente. Foi dessa forma que o relatório foi lido. Aí o senhor torna a dizer no fim diz o seguinte: devemos nos ater que a resolução que dispõe sobre regras e regulamento a respeito do carro de oficiais foi passada neste augusto plenário e faz algumas situações e data esse documento de 16 de maio, e o senhor torna a citar a tal da resolução, que em nenhum momento o senhor colocou ela na acusação que o senhor fez. Por isso que a comissão nem fez citação a essa resolução do senhor. Aí o senhor junta uma cópia da resolução e coloca esses fatos aqui. Eu quero deixar claro aos vereadores que a comissão tem procurado fazer o trabalho da melhor maneira possível. E vou, para não tomar muito tempo, apesar de que tempo é o que nós temos aqui e nós ganhamos para isso, vou ler um trecho que o senhor deve conhecer. O senhor pegou a documentação do decreto 201, no artigo 5º, inciso 3º, ele diz o seguinte: recebendo o processo, o presidente da comissão iniciará os trabalhos, dentro em 5 dias, notificando o denunciado com a remessa de cópia da denúncia e documentos que a instruírem, para que no prazo de 10 dias apresente defesa prévia por escrito, indique as provas que pretender produzir e arrole testemunhas, até o máximo de 10. Se estiver ausente do município, a notificação far-se-á por edital publicado 2 vezes no órgão oficial, com um intervalo de 3 dias pelo menos, contado o prazo da primeira publicação. Decorrido o prazo da defesa, a comissão processante emitirá parecer dentro de 5 dias, opinando pelo prosseguimento ou arquivamento da denúncia, o qual, neste caso, será submetido ao plenário. Ponto.
É exatamente até aqui que esse processo andou hoje. Nós opinamos pelo arquivamento e submetemos no plenário. E o senhor entrou com um requerimento que a Câmara aprovou por 9 votos, inclusive com o meu e dos outros 2 membros da comissão, para adiar a votação por 15 dias. E é o que nós estamos fazendo religiosamente. Fora isso, não existe nada que se faça legalmente. O que o senhor contesta de ouvir testemunha, de ouvir procurar prova ou coisa que o valha, não é nesta fase do processo. E o senhor deve ter conhecimento disso. O senhor é um vereador de 4º mandato. O senhor deve ter conhecimento. Porque eu não quero crer que o senhor tenha feito isso com má fé. De jeito nenhum, absolutamente. Não quero crer. Agora, que o senhor faz sérias acusações à comissão, o senhor faz. E vou ser muito leal e franco com o senhor. Eu vou passar a outra parte, e falei que ia antecipar até para alguns colegas aqui, e vou antecipar o senhor. Nós vamos interpelar o senhor judicialmente. É o que nós vamos fazer. Porque eu não vou admitir e aceitar que o senhor me acuse de desonestidade, de uma porção de coisas num documento que não é. Esse documento não tem valor, esse documento não existe. O decreto não prevê resposta a relatório de comissão. É a lei. Um outro vereador aqui, com toda a educação, me questionou da seguinte maneira. E não vou citar nome, mas questionou com toda a educação. Professor, eu só não concordo que não se ouça a testemunha. Eu respondi para ele o seguinte: a lei, a gente tem que cumprir. Eu não estou aqui para discutir lei, é o que determina o decreto. Esse decreto é de 1967, o presidente da República era Humberto Castelo Branco na época da ditadura. É o que está se seguindo, é o que o assessor jurídico da Câmara colocou com muita propriedade aqui, e todo mundo ouviu, e é o que se determinou como rito do processo. Nós seguimos ele até onde eu falei para o senhor, se for pedido o arquivamento, ele deve ser encaminhado ao plenário. A comissão pediu o arquivamento e nós encaminhamos para o plenário. Não existe fase de arrolar testemunha agora. E o senhor se auto-intitula como prova. O senhor duvida da integridade das pessoas. Por isso que eu acho que tem alguma coisa estranha nesse documento. Eu não acredito que o senhor faça isso de má fé. Eu não acredito. Agora, eu não posso aceitar e ficar quieto que a comissão, e aí a comissão toda, quando o senhor fala no documento, aí o senhor não fala mais dos 2 membros, o senhor fala para substituir peças e que se nomeie uma comissão íntegra. O senhor pega e abre a internet do senhor aí e vê o significado da palavra íntegra. Ele tem 2 significados. O senhor está duvidando da honestidade dos outros. O senhor vai ter tempo de responder esses questionamentos que eu fiz para o senhor aqui no pequeno expediente. Feito isso, eu gostaria de dizer o seguinte: o decreto está sendo respeitado até aqui onde está o documento na mão dos senhores, o relatório, e que, de acordo com o prazo que o senhor pediu e que foi votado, deve ser votado na semana que vem. De posse disso, eu consultei algumas pessoas, consultei o departamento jurídico, e nós entendemos que isso não tem resposta. Não existe isso num processo de cassação do decreto 201, resposta à comissão processante. O senhor já deve ter sido notificado. Se o senhor não foi, eu vou pedir ao advogado da Câmara, o doutor Jair, que te notifique agora. E a resposta a esse documento do senhor é essa aqui, ó. Decisão, comissão processante no 1/2017, assunto denúncia de ato de improbidade administrativa. Denunciante Carlos Alberto de Almeida Salles, denunciado Antônio Dias Pereira. Presidente João Batista Tereza. Trata-se de petição formulada pelo denunciante Carlos Alberto de Almeida Salles, em resposta ao parecer da comissão processante, folhas 91 a 101, que opinou pelo arquivamento da denúncia formulada contra o denunciado Antônio Dias Pereira. Em síntese, a petição formulada pelo denunciante
se funda no fato de que a comissão processante, em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e por entender não estar presente na conduta do denunciado a má-fé e o dolo, também por não ter causado prejuízo ao município de Pereira Barreto, nem mesmo dado aso a enriquecimento ilícito, opinou pelo arquivamento da denúncia. Inconformado com o parecer da comissão processante, o denunciante apresentou a petição em apreço, objetivando a constituição de nova comissão dentre os vereadores desimpedidos, para que seja formulado novo parecer e dado prosseguimento à denúncia com o início da instrução. O pedido não comporta deferimento. É oportuno frisar que o processo de cassação de mandato do vereador pela Câmara por faltas ético-parlamentares obedece o rito próprio previsto no artigo 5º do Decreto-Lei nº 201/67, e a comissão processante, ora constituída, respeitou todo o procedimento previsto no citado decreto, praticando todos os atos os quais lhe competiam, quais sejam: a. Iniciou os trabalhos em 5 dias depois de recebido o processo. Está às folhas 69. B. Notificou o denunciado com a remessa de cópia da denúncia e documentos que a instruíram para que, no prazo de 10 dias, apresentasse defesa prévia por escrito, indicasse as provas que pretendesse produzir e arrolasse testemunhas até o máximo de 10. Está nas folhas 70 do processo. Apresentada a defesa, a comissão processante emitiu parecer dentro em 5 dias, opinando pelo arquivamento da denúncia, folhas 91 do processo. D. Protocolizou o parecer a fim de que o presidente o submetesse ao plenário, folhas 91. A propósito, é o que se extrai do artigo 5º, 3º do citado decreto. Artigo 5º. O processo de cassação de mandato do prefeito pela Câmara por infrações definidas no artigo anterior obedecerá ao seguinte rito, se outro não for estabelecido pela legislação do Estado. Terceiro, recebendo o processo, o presidente da comissão iniciará os trabalhos dentro em 5 dias, notificando o denunciado com a remessa de cópia da denúncia e documentos que a instruírem para que no prazo de 10 dias apresente defesa prévia por escrito, indique as provas que pretende produzir e arrole as testemunhas até o máximo de 10. Se estiver ausente do município, a notificação far-se-á por edital, publicado 2 vezes no órgão oficial, com um intervalo de 3 dias, pelo menos, contado o prazo da primeira publicação. Decorrido o prazo de defesa, a comissão processante emitirá parecer dentro em 5 dias, opinando pelo prosseguimento ou arquivamento da denúncia, o qual, neste caso, será submetido ao plenário. Se a comissão opinar pelo prosseguimento, o presidente designará desde logo o início da instrução e determinará os atos, diligências e audiências que se fizerem necessários para o depoimento do denunciado e a inquirição das testemunhas. É importante destacar que o parecer foi submetido à deliberação do plenário na 13ª sessão ordinária, realizada no dia 15 de maio de 2017, e a sua votação foi adiada por 2 sessões, mediante requerimento verbal apresentado pelo próprio denunciante e aprovado pelo plenário. Desse modo, torna-se evidente que o pedido em apreço formulado pelo denunciante em resposta ao parecer da comissão não se encontra disciplinado em nossa legislação. Nesse passo, inexistente tal previsão no Decreto-Lei 201/1967, não há como processar o pedido formulado, eis que o objetivo perseguido não resguarda qualquer amparo legal jurídico. Isto posto, inexistente a previsão legal do pedido formulado, em sede de parecer de comissão processante em nosso ordenamento jurídico, indefiro os pedidos formulados pelo denunciante. Intime-se, Pereira Barreto, 22 de maio de 2017, quem assina sou eu como presidente da comissão. Então, o senhor está notificado, já está intimado
e o senhor tome as providências que o senhor entender necessárias ao bom andamento do processo, que é o que nós estamos fazendo aqui na Câmara Municipal. A propósito de alguns questionamentos que eu fiz para o senhor, eu acho que o senhor vai ter tempo hoje de explicar alguma coisa, porque eu, na verdade, não entendi tudo o que o senhor quis dizer, com alguns princípios, algumas coisas embaraçadas que diz no documento. Obrigado, senhor presidente. Leitura do convite da Secretaria Municipal de Educação. Convite. Em cumprimento ao artigo 36, parágrafo 5º da Lei Complementar 141/2012, convidamos Vossa Excelência, os senhores vereadores, para participarem da audiência pública de apresentação do relatório sobre o financiamento e ação de saúde do município, referente ao primeiro quadrimestre de 2017, dia 25 de maio de 2017, quinta-feira. O horário é às 9 horas da manhã, o local é na Câmara Municipal. O convite é da senhora secretária municipal de saúde, Márcia Mitico Anami Yamamoto, endereçado ao presidente da Câmara e estendido a todos os senhores vereadores. O ofício será arquivado na secretaria. Passaremos ao pequeno expediente. O primeiro vereador inscrito, Antônio Dias. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara, em nome de quem eu cumprimento os demais colegas vereadores, senhoras funcionárias da Câmara Municipal, senhores funcionários, Departamento Jurídico, senhores que compareceram, os presentes, muito obrigado pela presença, pessoal que está ouvindo aí pelo rádio, acompanhando pela internet, boa noite a todas as senhoras e senhores. Eu só queria comentar aqui um fato muito triste que aconteceu no final de semana. Lamentavelmente, a gente perdeu um colega, um amigo, um professor, uma pessoa dotada de extrema inteligência. Foi o doutor Armando Trentin, que lamentavelmente veio a óbito no último sábado. Quando eu era borracheiro, o doutor Armando Trentin era escrivão de polícia. Depois, ele foi delegado de polícia por 30 dias. Em seguida, ele assumiu como fiscal de renda e aposentou como fiscal de renda do Estado. Também era presidente da Comissão de Ética da OAB, aqui da cidade de Pereira Barreto, e, até há tempos atrás, laborava também nas atividades de advogado. Dizer da união, da criação da família, da dedicação à cidade de Pereira Barreto, ao município de Pereira Barreto, do Dr. Armando Trentin, é até desnecessário. Pessoa íntegra, educada, prestativa, inteligente, que também foi vereador por 4 anos aqui na nossa cidade. Quero deixar aqui meus sentimentos à família do Dr. Armando Trentin, meu colega de trabalho como advogado, que muito ensinou para vários colegas advogados. Como presidente da Comissão de Ética da OAB, da 92ª sessão aqui de Pereira Barreto,
muito nos ensinou e passou parte dos ensinamentos dele para aqueles que estavam começando um pouco depois do Dr. Armando Trentin. Meus sentimentos à família. Acredito que é difícil o momento, mas todos nós, lamentavelmente, temos aí uma hora que a gente tem que partir para o outro mundo. Meus sentimentos. Muito obrigado. Com a palavra o vereador João Tereza. Senhor presidente, senhores vereadores, presentes à Câmara Municipal, ouvintes da Rádio Cidade. Eu quero aproveitar para reiterar o convite de participação à população da Conferência Municipal de Saúde. Quero dizer que recebemos o comunicado do presidente do Conselho Municipal de Saúde, que o senhor prefeito municipal João de Altair Domingues já emitiu o decreto municipal número 4.677, convocando a 7ª Conferência Municipal de Saúde da Estância Turística de Pereira Barreto, que tem o seguinte tema: saúde é um direito e um compromisso de todos, fazendo um SUS com integralidade e equidade. Eu, conversando com o senhor Reginaldo, presidente do Conselho, ele já me passou também que está decidido, o local é dia 24 de junho, a Conferência Municipal de Saúde, com início às 8 horas da manhã. A abertura deve ser a plenária na Casa da Cultura, e os grupos de estudos vão ser realizados, como da outra vez, na outra conferência passada, lá no SENE, por uma questão de adaptação de local. Feitos os grupos de estudo, a palestra também será realizada na Casa da Cultura e a plenária final também será na Casa da Cultura, onde serão as votadas propostas que os grupos vão apresentar. Então fica aqui o convite, a organização já está sendo feita, o tema está definido, o local está definido, o horário. As conferências locais, que são as feitas nas UBS e nos grupos locais, já estão definidos e publicados os dias e os horários, todos já também, e é importante que a população participe da Conferência Municipal de Saúde. Ela deve definir os rumos da saúde pública do município. Era só o que eu queria dizer. E quanto ao falecimento do senhor Armando Trentin, eu não tenho nada a dizer aqui, só posso dizer que perdi um grande amigo. Muito obrigado. Quero cumprimentar aqui a todos que estão presentes aqui, o Fernando, né, o Leandro Barbosa e o Plínio, e dizer a vocês que hoje nós estivemos em Araçatuba fazendo um curso de comunicação social com o professor Carlos Manhelli, e foi muito bom. E dizer a vocês também que em breve vocês vão ter novidades aqui na nossa cidade de Pereira Barreto, que nós, vereadores, vamos trazer para a população. Tudo isso é um trabalho de união e um trabalho com respeito a toda a população de Pereira Barreto. Nós vamos estar fazendo isso e eu vou dizer em breve a vocês qual vai ser esse trabalho. Amanhã nós vamos ter essa reunião com o prefeito para que possamos decidir tudo isso. Quero agradecer a todos que estão aqui, aos vereadores, aos funcionários, e que vocês continuem acompanhando o trabalho dos seus vereadores, porque vocês estão vendo o que nós estamos vivendo no país, no Brasil.
E nós vamos fazer a nossa parte. Eu creio que Pereira Barreto está muito bem representado com os vereadores que estão aqui. Peço a todos que fiquem de pé. E peço a Deus que abençoe a nossa cidade e declaro encerrados os nossos trabalhos.